Bom dia, pessoal. Dia 7 de abril, terça-feira. Bom, a aula de ontem foi sobre uma resenha crítica, né? Que eu passei para vocês, que foi sobre a Nice. E nós vamos fazer a correção desse exercício antes de entrar na matéria de hoje, tá? A matéria de hoje eu vou estar enviando, passando, mostrando para vocês, explicando, mas é o conteúdo da aula de terça e quarta, de hoje e de amanhã, tá bom? Mas primeiro vamos voltar no exercício de ontem. Com que objetivo uma resenha crítica ela é escrita? Ela é escrita, gente, para mostrar o posicionamento crítico que cada autor ele tem. Com que intenção as pessoas leem resenhas críticas? Elas leem as resenhas críticas para conhecer a opinião que cada um tem em relação àquele assunto. Em relação ao veículo de circulação, onde a resenha crítica foi publicada? Ela foi publicada em um site chamado Quarto Ato. Aí a segunda perguntinha está assim, como que você percebeu isso? Porque essa informação, gente, ela vem no finalzinho do texto, tá bom? Na B, vamos às alternativas corretas, tá? Revistas, catálogos, jornais e blogs. 4. A que público as resenhas críticas do filme costumam interessar? Se são resenhas críticas de filme, o público-alvo são aqueles que gostam de cinema. Além de filmes, o resenhista pode analisar outros tipos de obra? Sim, gente. Livros, peças de teatro, exposição, espetáculo, CDs, shows. Sobre o que trata o filme Nice? Então, esse filme ele fala sobre uma luta que uma psiquiatra teve em desafiar os médicos e os métodos convencionais de tratamento. Ela se propôs a trabalhar com uma terapia diferente. Vamos lá. Próximo exercício. Nessa cena, no caso, a cena que está relacionada com o segundo parágrafo. Que característica Nise demonstra ter? Gente, ela demonstra ser uma pessoa determinada e persistente. Cite um trecho que confirme sua resposta à questão anterior. Eu tenho 2 trechos aqui que eu vou ler para vocês. Só que lembrando que como são trechos retirados do texto, esses trechos terão que ser copiados entre aspas, ok? Então vamos lá. À medida que ninguém parece lhe ouvir, bate ainda mais forte, de maneira cada vez mais frenética, Nise a sua determinação em ser ouvida ali. Bom, tem outra pergunta aqui. O que o autor sugere com essa afirmação? Quando ele fala que a médica está em um ambiente que, além de abandonado, é preciso fazer com que se enxergue. Então, gente, ele quer dizer que sugere que o hospital ele é muito descuidado, que o hospital ele é descuidado e que Nise precisaria fazer muita coisa pelo hospital, pelo local e pelos pacientes. Segundo o resenhista, qual foi a consequência da forma humana e afetuosa com que Nise tratava os pacientes? Então, gente, a consequência foi que o gesto, a forma como ela tratava esses pacientes, fez com que eles deixassem o quê? Renascer, ressurgir um herói que vivia dentro de cada sítio, ok? Então, cada paciente deixou transparecer, renascer, ressurgir um herói. Bom, gente, a aula de hoje,
é sobre vozes verbais. Vamos prestar bastante atenção, tá? Não é uma matéria difícil, mas requer que vocês prestem bastante atenção, tá? Tá tudo muito resumidinho aqui. Então vamos lá? As vozes verbais, elas são 3: passiva, ativa e reflexiva. A voz ativa, o sujeito, ele é o agente. O menino chuta a canela da professora. Quem é o sujeito agente? O menino. A voz passiva, o sujeito, ele é paciente. A canela da professora é chutada pelo menino. A voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. O menino machucou-se ontem. O que eu posso falar para vocês de características em cima das vozes verbais? Quem tem dificuldade de analisar e perceber o que é agente, o que é paciente? Vamos analisar aqui, ó, que essa primeira frase, o menino chuta a canela da professora. Eu tenho apenas um verbo, tá? Aqui tá indicando o sujeito agente que praticou a ação, tá? Chuta, eu tenho apenas um verbo. Na voz passiva, faz-se uma transformação, tá? A canela da professora, ela é chutada pelo menino, tá? Então, esse menino que antes era o sujeito agente, ele passa a ser o paciente, tá, ok? E ó, é chutada. Olha essa característica aqui, gente, essa estrutura. Eu tenho uma locução verbal. Eu não vou ter locução verbal na voz ativa, somente na voz passiva. A voz reflexiva, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. O menino machucou-se ontem, então ele praticou e sofreu a ação. Além, né, dessas 3 vozes verbais, nós temos o agente da passiva. O agente da passiva é quem pratica a ação. E esse agente da passiva nós só vamos achar somente na voz passiva analítica. Na voz ativa não tem e na voz reflexiva também não tem. E outra coisa, é bom que vocês observam que a estrutura desse agente da passiva, ele tem uma estrutura que vem seguida primeiro de preposição e depois de um substantivo. Os reféns foram libertados pelos sequestradores. Então, os reféns eles foram libertados por quem? Pelos sequestradores. Então, o agente da passiva pelos sequestradores. Olha aqui também, gente, ó, a preposição. Foram libertados. Olha a locução verbal, gente, onde indica que a voz está na passiva. Outro exemplo aqui embaixo. A carta foi entregue à moça pelo carteiro, tá? A carta foi entregue à moça por quem? Quem entregou essa carta? Foi pelo carteiro. Então, pelo carteiro é o agente da passiva, quem praticou a ação na voz passiva analítica, tá ok? Então, tá indo o exercício para vocês fazerem na aula de hoje, no dia 7, na terça-feira. Em cima dessa explicação também está indo mais um outro exercício para vocês fazerem na aula de amanhã, que também é sobre vozes verbais, tá bom, gente? Aí amanhã eu faço a correção com vocês do exercício, ok? Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. E outra coisa, qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, tá? Estou à disposição no horário de 8 às 13 horas, ok? Ó, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.